Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina ser o único que não consegue usar magia na academia mágica, mas ser extremamente overpower com a arte da espada. Pois é pessoal, o nome desse anime é o História Wind and Sword e vai estar no primeiro comentário fixado. Então já bafora no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa nos mostrando a prestigiosa Academia Mágica de Higarden, onde o que era valorizado era o talento para usar magia, sendo aqueles que não possuíam essa aptidão geralmente serem tratados como fezes, tanto por alunos quanto por professores. Nosso protagonista, Will Serfor, era um desses estudantes fracassados, mas sua força de vontade em querer contrariar as estatísticas era tanta que ele continuava indo até as masmorras, para aumentar assim sua afinidade com a espada, compensando sua falta de aptidão mágica. Também conhecida como capital da magia, vemos que na academia estava rolando uma aula sobre as propriedades de elementos e a forma como eles podem ser usados para invocar feitiços. O professor responsável, Edward Serfence, explicava sobre como através de minério de Balcá e pó de Agni era possível catalisar uma chama brilhante, que por uma pequena demonstração convida nosso prota que se distraía pensando na morte da bezerra. Já em choque e sabendo que ia dar ruim para ele, o garoto responde ao chamado indo em direção à frente, enquanto os outros alunos zicavam e torciam pelo fracasso do rapaz, que por sinal acaba travando antes de começar a tentativa de catalisação. O professor até tenta dar uma motivada em Will, porém mesmo sendo um exercício prático e simples, nosso prota não consegue fazer absolutamente nada, o que faz quase toda a classe querem dar a cara dele. Impaciente, Edward demonstra sua frustração vendo que um estudante não era capaz nem mesmo de usar magia básica, e sem passar pano, ele solta a voz dizendo que o Will não teria salvação, eis que um amostradinho chamado Sion lança uma magia de fogo em direção aos ingredientes, que logo após levar uma bronca do professor, responde de um jeito descarado que só estava tentando ajudar um colega que não parecia estar na melhor forma. Nisso, Edward conjura uma magia que dissipa as chamas e explica que a supremacia da magia nesse mundo é absoluta, portanto quem a domina possui o prestígio de toda a academia. Já os tolos sem talento deveriam se retirar desta academia imediatamente. Quando a aula acaba, Will, que se sentiu um merda, encontra Sion que se aproximava com dois companheiros, chamados Liril e Gordon. Arrogante como sempre, Sion dá uma zoada no nosso protagonista, comentando que o mesmo só serve para ir até as masmorras matar monstros fracos para ganhar míseros créditos. Nesse momento, Colette Lore, que é uma das amigas de Will, aparece, dando um chega pra lá nesse Mauricinho. A garota intimida Sion, chamando ele de broche escroto, que fica puto por um momento, mas logo se acalma para responder que todo esse esforço do Will não era o bastante para ele ter talento em magia, muito menos para realizar o sonho de ser um magia vender. Sendo assim, ainda sugere que o garoto siga as palavras do professor Edward e desista. Colette tenta confortar o amigo, dizendo que o professor estava de tiração em tentar desmotivar o nosso prota, mas ele próprio já começou a cair na real sobre tudo, reconhecendo que não tem talento para magia, mas apesar de tudo, o fato dele ter uma garota tão bonita como a Colette preocupada com ele, só isso já fazia ele se considerar um sortudo. Surpresa com o comentário, a garota fica sem jeito e diz que ele sempre solta umas paparicadas dessas do nada. Nisso o garoto responde, dizendo que aprendeu a elogiar as mulheres desde quando era novo. Além disso, ele só estava falando a verdade quando disse que a amiga dele era um bombonzinho. Ouvir aquilo faz a garota começar a ficar vermelhaça que parecia até uma malagueta, e até mesmo perder a compostura. Ela reflete que por ser de uma família nobre, precisava se manter firme, só que de repente, nosso prota começa a parecer estranho, e comenta que o dia de hoje estava bonito. Colette concorda com o garoto e explica dizendo que os magia venders continuam defendendo o céu, já que há muito tempo atrás, a humanidade não sabia nada sobre o céu, até que de repente, o mundo foi aterrorizado por invasores celestiais. Só que um dia, o mundo foi agraciado com a aliança de 5 magos, que se uniram para expulsar esses inimigos, que lançando um selo no céu, conseguiram trazer a paz de volta para a civilização. Desde o acontecido, esse título supremo passou a ser conhecido como o maior prestígio entre a classe dos magos, e todo ser humano da Terra tem o sonho de obter essa honra. A garota pergunta se a varinha da donzela de gelo, Albisvina, estaria cuidando deles hoje, e o Will responde que tem certeza que sim, já imaginando ela sentada perto de uma janela olhando para eles. Nesse momento, nosso prota tem um flashback da sua infância, quando sua amiga chamada Eupharia contava que diziam que o sol e a lua estão flutuando no céu real, e do outro lado do céu tinha um lindo pôr do sol que tornava todos os tipos de coisas bem avermelhadas. E se você chegar o mais perto possível do céu, no topo da torre, se tornando magia vender, talvez possa ver o pôr do sol. Ouvindo aquilo, Will sugere para que eles possam ver essa cena juntos, fazendo então um juramento de dedinho entre
os dois. Naquela época, ele pensava que aquilo era apenas uma promessa inocente de infância, mas na verdade, o potencial da amiga era real, já que Eupharia se tornou a mais jovem a ganhar o título de Magia Vender, e assim partiu para o topo da torre. Quanto ao nosso prota, apesar de ser um sem talento, ele era incapaz de desistir da promessa que fez com a amiga. Então até hoje, ele luta e se esforça para realizar esse sonho de ficar ao lado dela. Sendo assim, alguns dias se passam e, se encontrando com o professor Warkner, o garoto acaba levando bronca por ter ido de novo até a masmorra. Não só isso, dessa vez, ele teve a audácia de ir sozinho até o 7º andar. Will tenta meter o louco se desculpando e, apesar de tudo, ele ainda questiona se por um acaso iria ganhar os créditos pelo que fez. O professor, que não estava nada contente, responde que como a morte de um guardião maligno foi confirmada, ele iria liberar 2 créditos pro garoto. O Warkner questiona se o prota ainda não desistiu de se tornar um Magia Vender e aproveita para avisar que antes de subir na torre, ele deveria avançar para o Instituto Superior. Para fazer isso, ele precisará ter muitos créditos nas 3 grades curriculares: escrita, feitiçaria e prática. Só que pelo fato de Will não ser capaz de usar magia, ele nunca poderá ganhar créditos em feitiços. Ouvir aquilo não muda em nada a vontade do garoto, porém o professor deixa claro que é efetivamente impossível avançar apenas com créditos em prática. Além disso, tem outro problema: a formatura de Will também estava em risco. Isso significa que ele precisa ganhar 4 créditos até o fim de semana para se manter na academia. Nosso prota entra em desespero, já que só faltavam 2 dias para isso. Então, abrindo seu caderno instantaneamente e folhetando sem parar para ver o monstro que daria esses créditos para ele, o professor avisa que foi avistado um Baskerville no 6º andar. E nisso Will se empolga, dando um abraço nele como forma de agradecimento. Sion, que escutava toda a conversa do lado de fora da sala, aproveita para tentar atrasar o lado do nosso prota, ao caçar a criatura antes dele. Então, já pela noite, Will vai até o local que o professor recomendou e se sente confiante para derrotar o Baskerville, já que enfrentou um deles anteriormente. Ele reflete que o esquema era se manter atento na baforada de chamas, para não se queimarem como da última vez. Nesse mesmo momento, Sion estava com seus lacaios no mesmo andar, enquanto comentava que seu objetivo era expulsar o garoto da academia por falta de créditos. Um dos parceiros pergunta se era seguro eles irem sozinho pro 6º andar, e Sion responde puto, dizendo que não era um fracote. Na sua cabeça, ele refletia que só pelo fato do fracassado do Will estar na mesma sala que ele, aquilo já o incomodava, e Sion não vai permitir que alguém como ele continuasse na tão renomada Academia Highgarden. Dito isso, o garoto se vira prestes a passar o plano para conseguirem caçar o Baskerville, só que de repente, outra criatura ainda mais poderosa aparece já dando um pombaço sem asa em um deles, simplesmente o esmagando na parede. Quase cagando nas calças, o outro garoto dá um berro que pode ser ouvido por Will do outro lado do andar, e sem nem hesitar, nosso prota parte em direção a eles na velocidade máxima, e repara que na verdade, aquela criatura era um sentinela maligno, o equivalente a 10 créditos. Sion, que se desesperava na tentativa de atingir o monstro com magia de fogo, percebia que aquilo fazia apenas cócegas na criatura, pois seu lugar habitual, na verdade é alguns andares para baixo, o que foi uma surpresa para o sentinela estar no 6º andar. Passa pela cabeça do nosso prota salvar o Sion, mas ele começa a refletir que não tinha nenhuma obrigação de fazer isso depois de todo o bullying que ele sofreu. Nisso, um flashback passa pela cabeça de Will, onde sua amiga Eupharia dizia o quanto ele era gentil e valente, e em seguida entrega de presente um óculos que ele usa até hoje com tanto carinho. Na verdade, nosso prota discorda da amiga quanto a essas qualidades, já que ele se considera um cara normal, vergonhoso e solitário. Mas independentemente disso, Will veste seus óculos e, partindo em direção para salvar o Arrombex da sua sala, ele tem em mente que seu destino é se tornar uma espada solitária, conseguindo assim bloquear o ataque da criatura. Em outro local, vemos Edward dizer para o Warkner que Sion e seus companheiros foram até a masmorra. Já puto pela situação, o rapaz pede que o professor use seu familiar para descobrir o paradeiro dos alunos. Questionado em qual andar eles estavam, Edward responde que os estudantes estão no 6º, e logo é informado por Warkner que poderia ficar sossegado então, já que o nosso prota estaria por lá também, que falando nele, tá tendo uma trocação franca contra o sentinela. Ele consegue fatiar o dedo da criatura com sua espada, que em um momento de fúria começa a arremessar desesperadamente diversas pedras em direção ao garoto. Com uma velocidade absurda, nosso prota salta por cima do monstro, agindo sob seu ponto cego, conseguindo assim enfiar a espada na criatura, que diante de toda essa situação, Sion e o professor Edward ficam incrédulos em ver o tão desprezado aluno demonstrar tamanha habilidade com a espada. Nisso, Warkner comenta que Will na verdade era um irregular, o que significava que ele possuía força sobre-humana, coisa que um mago jamais possuiria, tendo um físico tão robusto quanto o de um anão, e a intuição
intuição para compreender as estratégias do inimigo depois de vê-la apenas uma vez. Dito isso, Will consegue antecipar os movimentos do inimigo, simplesmente desviando deles com maestria, e aproveitando o impulso da própria esquiva, o garoto fatia o braço do sentinela maligno, conseguindo fazer a criatura largar sua arma no chão. Já no bico do corvo, o demônio tenta seu último suspiro, lançando uma magia de raio, porém nosso prota consegue tancar a força e simplesmente fatia o sentinela ao meio como se fosse um pão. O trabalho feito, Will tenta ajudar Sion a se levantar, que mais invejoso que o Vegeta, fica se mordendo de ódio pelo que viu o garoto fazer. Depois de observar com Orkner toda a habilidade mostrada na luta, o professor Edward não consegue tolerar o fato de que um estudante fracassado que não consegue nem usar feitiço básico consiga superar um mago prodígio, e simplesmente sai fasado da sala sem mais nem menos. Então já mais tarde, nosso prota retorna até a sala de Orkner, trazendo consigo o crânio do sentinela, e com isso recebendo nada mais nada menos do que 10 pontos de crédito pelo abate, e assim chegando ao fim do primeiro episódio do anime, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de fortalecer no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!